Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Até aí, irmãos. Depois nós vamos ler mais alguns versículos. Senhor, nós pedimos, Senhor, revelação da Tua palavra nessa noite, Senhor, não apenas conhecimento, Senhor, mas que o Espírito, Senhor, da verdade, o Espírito da profecia, Senhor, ele transmita, Senhor, aos nossos corações aquilo que é a vontade do Senhor, Pai. Destrava, Senhor, todo entendimento, destrava, Senhor, toda barreira, Senhor. Que caia por terra, Senhor, todo paradigma, que caia por terra todo dogma, que caia por terra tudo aquilo que a religião, quem sabe, inseriu, Senhor, nas nossas mentes. Aquilo, Senhor, que quem sabe foi a semente de Satanás também plantada sobre as mentes, Senhor, de seus filhos. Caia por terra hoje, Senhor. Que a Tua verdade que liberta, Senhor, seja entregue aos seus filhos. E que ela prospere, que ela dê fruto, Senhor, para que seus filhos, Senhor, tenham conhecimento daquilo que é a vontade do Senhor. Porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora mais do que nunca, né, no meio dessa pandemia, no meio de alguns acontecimentos, fica sempre aquela pergunta lá: será que é o fim do mundo agora? Será que agora vai de uma vez? Será que termina? Será que não é que nem 2 Pedro lá diz, os zombadores falam assim: mas desde que o mundo é mundo, a promessa da vinda dele está aí e o mundo continua igual. Será que não é agora? Veja, quando nós olhamos lá para Mateus 24, você vê que Jesus fala para os discípulos, ele diz assim: olha, o dia e a hora, nem aos anjos, nem ao Filho foi revelado, senão, quem sabe, é o Pai que está nos céus. Só que aí quando você vai lá para Apocalipse, você vê que Apocalipse é a revelação de Jesus, né? Apocalipse fala lá que João tem um encontro com Jesus e ele fala: escreve aquilo que eu vou lhe revelar, aquilo que eu vou lhe apresentar. E isso que significa o livro de Apocalipse, é o livro da revelação dos acontecimentos vindouros e daquilo que vai estar por vir, né? E da vinda e de como vai ser. Então, nos leva a entender que Jesus tem a revelação no Pai, do quando, do dia, da hora. E nós não sabemos. Mas algumas coisas podem sinalizar para nós isso. E nós acreditamos que está cada vez mais perto. Na verdade, desde o dia que você nasce, está cada vez mais perto a volta, teu encontro com Cristo. Porque seja com Ele rompendo os céus e vindo em glória, ou sendo você morrendo, você vai ter um encontro com Ele. E o que me chama a atenção, irmãos, é que na verdade, esse não é um culto escatológico hoje, né? Eu estava falando com o pastor Rodrigo, nós vamos preparar um material escatológico, nós vamos ministrar, tá? Sobre tribulação. O Juliano até mandou um questionamento esse dia: você é pré-tribulacionista, você é medo, você é pós-tribulacionista, o que é? Né? Quem sabe nem estudou esse tipo de coisa, a gente vai fazer estudo, a gente vai estudar sobre tudo isso. Eu creio que a igreja ela vai ser poupada da tribulação. Eu creio, com base em Apocalipse, né, que fala que nós vamos ser poupados. Mas tem aqueles que não creem. O que importa, irmãos, que é o que eu vou pregar hoje, é estar preparado. Se Deus vai poupar a gente da tribulação, da grande tribulação, se Deus vai nos deixar no meio dela e depois vai vir nos buscar, ou se Deus só vem buscar depois, pouco importa. O que importa é que você esteja preparado. Por quê? Porque Ele vem buscar os filhos. Ele vem para buscar os filhos. E é interessante que assim, desde que o mundo é mundo, que se tem o projeto de salvação numa face da terra, Deus prometeu que Ele ia resgatar, salvar, redimir. Desde que você entrou numa igreja pela primeira vez, você ouviu lá o pastor ou o padre falar que Jesus vai voltar. Todo mundo ouve isso, só que escute. Ele não vai voltar para aqueles que sabem que Ele vai voltar. Assim como foi no nascimento dele. Quem lembra do culto de Natal que eu preguei? Que os religiosos não sabiam que ele tinha nascido.
Mas os magos do Oriente sabiam. Por quê? Porque ele não vai voltar para quem sabe, irmãos. Ele vai voltar para quem está esperando. Jesus volta para quem está esperando ele. Não é para quem sabe que ele vai voltar. Conhecimento todo mundo tem. Ora, o ladrão só pega de surpresa quem não está esperando. Não é isso? Não é isso que a palavra mesmo fala? O ladrão ele só surpreende quem não está esperando. Por isso que Jesus diz, olha, vigiem, né? Porque vocês não sabem a hora. Vai ser como um ladrão para quem não vigia, para quem não espera. Para quem não estiver esperando. E esperar, irmãos, quer dizer nos preparar. Por quê? Eu recebi do meu sogro e minha sogra estão lá em casa, estão passeando. Ora, quando você vai receber uma visita, você não deixa a casa do jeito que a casa está. Ou você está esperando uma visita e você larga a casa assim, deixa a casa do jeito... Não, né? A Aline desmonta, vira as coisas de ponta cabeça, né? Eu até brinquei com ela no final do ano, falei assim, não precisa lavar as paredes que os parentes não vão vir. O pessoal lá da região lá tinha costume antigamente, né, Adri? Lavar as paredes, todo final de ano lavavam todas as paredes da casa. Por quê? Porque está esperando. Nós estamos esperando visita, a gente organiza, você quer deixar melhor, mais organizado, aquilo que está errado você quer consertar, né? Arruma aqui, ajeita lá. E assim é com a vida de Cristo, irmãos. Eu e você temos que estar nos preparando, nos organizando, nos arrumando, nos consertando. Porque nós estamos esperando, nós não sabemos apenas, nós estamos esperando. É a promessa dele, ele está falando aqui em João. Eu vou e eu vou voltar para buscar vocês. Para levar vocês lá comigo, para onde que eu estiver, vocês estejam também. Então essa situação nossa como cristão tem a ver com esse conserto das nossas vidas para esperar a volta de Jesus. Eu falei no outro culto já aqui, irmãos, se nós sentamos dentro de uma igreja, durante um tempo de um culto, e nós não temos revelação ainda de quem Jesus é, por que Jesus veio, qual o propósito de tudo isso, nós estamos perdendo tempo em reunião e matando tempo com alguma coisa. Por quê? Porque não é o propósito disso aqui, esse ajuntamento que nós temos de igreja, não é para nós estar sentados aqui, nós vim aqui num horário, porque o pastor pediu para a gente vir, nós sabemos qual que é o propósito. O que é o propósito? No culto, nós deveríamos vir entregar aquilo que nós somos durante a semana toda, cristãos, testemunhas de Cristo. E no culto, quando nós nos reunimos, quando o corpo de Cristo se reúne, então nós temos uma celebração ao Senhor. E agora nós celebramos aqui para nos preparar para fazer aquilo que nós vamos fazer lá no céu. Crente que não gosta de culto, que não gosta de adorar, que não gosta de orar, está perdendo tempo também. O que você acha que você vai fazer no céu, irmão? Você vai cantar, você vai adorar, você vai fazer tudo para Ele. Essa é a essência do nosso coração. Ser tomados por essa paixão por Cristo, esse amor que toma conta do nosso coração, porque nós queremos estar lá com Ele. Por isso que aqueles que não amam a Jesus de verdade, eles não esperam a volta dele. Preferem viver a vida aqui mesmo, na face da terra, do jeito que a vida é. A vida proveitosa que tem aqui. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles anseiam a volta de Cristo. Eles anseiam estar com Cristo. Eles anseiam aquilo que Jesus fala. Olha, eles questionam Jesus e falam assim, olha, os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala assim, tem razão de você jejuar quando o noivo está junto? Ora, quando o noivo é tirado, então é que eles vão jejuar. O que Jesus estava falando, irmãos? Ele está dizendo para nós assim, que ele foi tirado. E é por isso que o jejum, nesse exemplo, que é um ato de santificação e de adoração, é feito não para que eu me torne melhor por minha conta própria, mas porque eu jejuo e eu adoro porque eu tenho saudade dele. Porque eu almejo a volta dele. Que eu quero ele de volta. O noivo foi tirado. Agora a noiva, que é a igreja, espera a volta dele. Agora entendam, eu já falei aqui também. As pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Todas as religiões.
é uma verdade e isso é uma mentira ao mesmo tempo. Por quê? Porque todas as religiões têm Deus, irmãos. Não tem? Os budistas, os hinduístas, os satanistas, todos eles. E essas pessoas, eles vão ser levadas a Deus. Todos nós vamos estar na presença dele um dia. Alguns para louvor, para alegria, outros para desespero. Mas todos os caminhos vão levar até ele, não vão? Uns pelo caminho errado, da perdição. Jesus não ensinou assim? É estreito o caminho e é largo o outro. Mas lá na frente vão se encontrar, não vão? E vão ser julgados. Então, todos os caminhos levam a Deus? Levam. Todo mundo é filho de Deus? Não. Sabe essa mentira que conta de fora? Todo mundo é filho de Deus? Não. Vai comigo lá em Romanos, capítulo 8. Melhor abre, vamos ler aqui João. Primeiro aqui João mesmo. Primeiro de João, antes de você ir para Romanos. 1 João, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Presta bem atenção. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Direito de si, ele falou, esses são filhos de Deus? Não. O que a palavra está dizendo? Deu-lhes o direito de se tornarem. Aos que recebem Cristo, aos que creem em Cristo, é entregue uma ficha, um direito para ele, como se pudesse dizer assim, ó, agora você vai entrar num processo em que você pode se tornar filho de Deus. Agora vai comigo lá em Romanos 8. Você vai entender esse processo. Romanos 8. Vamos ler o 9. Romanos 8, versículo 9 em diante. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí vamos lá para o versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entendeu, irmão? Pegou? Eu creio em Jesus. Eu acredito que Ele é o Messias, o Hamashia. Eu recebo Ele. Agora me dado o direito, foi me aberta a porta, para que eu entre numa filiação, para que eu seja com Ele, filho, herdeiro, co-herdeiro, como a palavra dele diz. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, você não é filho de Deus. Essa filiação que deve agir sobre a sua vida, ela não está ativa. É como se você chegasse na Disney lá, eles te dessem o ingresso para você desfrutar do parque, você pusesse o ingresso no bolso, sentasse lá na porta do parque e ficasse lá. Você tem o direito, mas você não desfruta. Então eu necessito ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu necessito que a minha vida, e é isso que a gente fala, nesse processo de transformação, eu permita que o Espírito Santo agindo sobre a minha vida, ele vá me exortando, me guiando, me ensinando, e é isso que a palavra diz. O Espírito Santo de Deus atuando sobre nós, ele faz todas essas coisas.
Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos convence da justiça, do pecado, do mal. Ele vai nos educando com relação a várias coisas. Então é nesse processo que eu me torno um filho de Deus. Então essa máxima que você ouve, quem sabe aí por fora, de que todo mundo é filho de Deus, não, todo mundo é criatura, criação de Deus. Agora filho, os filhos por adoção em Cristo Jesus, como eu já falei aqui, Jesus, o primogênito, ele morreu o primogênito, ele ressuscita, ele morre o unigênito e ele ressuscita primogênito. Por quê? Porque ele morre o único de uma espécie, o único de uma linhagem. Mas quando ele ressuscita, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Lá em Apocalipse diz, é da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha dos primogênitos, dos príncipes, dos reis da terra. Aquele que nos ama, derramou seu sangue, lavou todos os nossos pecados. A ele, pois, a glória e o poder para todos sempre. Amém. O primogênito, o primeiro. Então nós podemos entrar nesse ciclo agora para sermos transformados. E o que eu quero falar com vocês hoje, dentro desse contexto, daquilo que nós devemos fazer, do que nós devemos permitir, e que caminho nós devemos seguir para que, quando Ele vier, nós não sejamos apanhados por surpresa, mas nós estejamos esperando. É justamente aquilo que Deus nos faz como um pai, como filiação. E a minha camisa hoje é proposital justamente por isso. Porque todos levam para um Deus, mas só Jesus leva até um pai. Foi isso que Ele veio fazer, revelar para mim e para você um pai. Ele fala, eu vou para o pai. Eu vou levar vocês para o pai. Vocês têm pai agora. Vocês não são órfãos, vocês têm pai. Vocês têm uma filiação agora em Deus comigo. Eu vou levar vocês lá para o pai. Não Deus. Não é Deus mais, é pai. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Manter um Deus distante de nós é como se eu pegasse a Laura agora e colocasse ela sob o cuidado de uma pessoa que ela não conhece. De alguém que não tem por ela o mesmo amor, o mesmo carinho que eu tenho. Que não dedica a ela o mesmo cuidado que eu dedico. Ela vai usufruir das mesmas coisas que ela usufrui comigo? Não. Por quê? Porque o pai conhece o coração do filho. Porque o pai conhece, sabe o que tem que corrigir, sabe quando tem que liberar, quando tem que dar alguma coisa. O pai sabe. É por isso que o pai, porque nós precisamos nos encontrar com o pai, ter essa identidade com o pai. E nesse processo eu quero que você vá comigo lá para Lucas 15. Abre comigo Lucas 15, que é bem conhecido. Parábola, né? Vamos falar do filho pródigo. Você vai entender, e eu sei que você já ouviu falar muito sobre a parábola do filho pródigo, e o contexto geral é desse, né? Do filho que renuncia à paternidade, né? Porque ele chega para o pai e fala, pai, eu quero o que é meu. Só que eu já falei aqui, filho só tem direito depois que pai e mãe morrem. Porque herança só existe quando o pai está morto. E ele chega para o pai e fala, eu quero a minha parte, eu estou indo embora. É como se ele estivesse dizendo para aquele pai, pai, você morreu. Agora me dá o que é meu aqui e eu vou embora. E você sabe, ele vai, ele gasta tudo que ele tem, né? Ele está lá numa condição precária, e aí ele se lembra, ele está tratando os porcos, e dá vontade dele comer a comida dos porcos. E aí ele fala, olha, na casa do meu pai, até os empregados, né? Comem melhor do que eu, vivem melhor que eu. Vou voltar lá para o meu pai e vou falar, pai, permita que eu seja como um escravo. E aí ele retorna, ele faz o caminho de volta. E vocês sabem da parábola, né? Quem não sabe, depois leia o capítulo 15. Fala que o pai está esperando ele na porta. Quando vê ele, vai correndo, vai ao encontro dele. E aí ele fala, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, né? Eu não sou digno. E aí o pai fala para ele, negativo. Eu gosto muito, eu acho que é o pastor Juscelio que fala que enquanto ele vem arrumando uma desculpa para dar para o pai está preparando uma festa, porque o pai já está esperando, o pai está aguardando. E isso é maravilhoso, esse contexto mesmo, de nós sabemos que nós temos um pai, que nós temos para onde voltar, que mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós fazemos as coisas erradas, Deus está sempre de braços abertos. Eu gosto muito do que o Max Lucado diz, que talvez Jesus, quando
tentou simbolizar essa parábola do filho pródigo, talvez ele tenha aberto os braços, como ele abriu na cruz, para nunca mais fechar, para dizer para mim e para você, você pode voltar sempre, sempre, eu vou estar sempre de braços abertos. Você pode cair, você pode errar, você tem um lugar em mim. Eu estou te esperando. Isso é maravilhoso. Mas o que o pai faz com o filho é o que importa para nós essa noite, para nós entendermos por que é que nós temos que ser filhos. Irmãos, o mundo está saturado de religioso. O mundo não aguenta mais crente. Não aguenta. É por isso que em Romanos, como nós vemos ali, você vai para o versículo 19, diz assim que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ninguém aguenta mais crente. Ninguém aguenta mais um povo que diz que é de Deus e não é. Ninguém aguenta mais um povo que diz que faz as coisas por Deus e não faz. O mundo, a criação toda, aguarda, tem uma expectativa dos céus e da terra, de que eu e você tomemos uma postura de filhos de Deus e manifestemos o Senhor. É expectativa, uma expectativa. Eu quero que você leia comigo aqui. Versículo 17, vamos ler o 17 em diante. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas, diz a palavra, o pai disse aos servos: depressa, agora, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque nele um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Dois pontos que eu quero salientar aqui, que é importante. A palavra diz que o filho caindo em si. Nós precisamos cair em si. Para lembrar que há um pai. Para lembrar que a gente tem um lugar de retorno. Que a gente tem uma casa. Que a gente pode voltar para um lugar. E esse lugar é em Deus. O pastor Luiz Hermínio fala muito disso, né? De que você não precisa fazer uma regressão, irmão. Você não tem que voltar para o útero para saber o que aconteceu, se você teve algum trauma, se você sofreu alguma coisa. Por quê? Porque a palavra diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, para onde que nós temos que voltar? Para Deus. A nossa origem é Deus. Ele é a nossa origem. Por isso que nós temos que voltar para Ele. A gente não precisa fazer regressão nenhuma. A gente tem que voltar em Deus. E aqui quando ele volta, o pai, ele tenta justificar que não é mais filho. O pai diz: depressa, agora. Não vou perder mais tempo, eu preciso fazer isso. E aí ele chama e ele manda trazer roupas para ele, colocar um anel no dedo dele e colocar sandálias no pé dele. E é sobre esses três elementos do que o pai faz por ele que eu queria que você prestasse atenção. Por que ele veste aquele filho com vestes, irmão? Porque a roupa dele estava maltrapilha só? Porque talvez a roupa dele tinha se estragado durante esse período? Não. Porque naquele tempo, irmãos, as vestes simbolizavam de que classe essa pessoa era. Os escravos não se vestiam como os senhores. Os escravos não tinham roupas como os dos senhores. Então quando esse pai manda ir depressa e trazer uma veste para ele está dizendo assim: ei, você não é escravo, você é filho, você tem um lugar. As vestes que eu estou te dando é de filho. Você precisa se vestir dessa forma. É desse modo que você tem que se vestir. É desse modo que Deus está falando para mim e para você. Ei, você é filho agora? Então é desse modo que você tem que se vestir. É dessa forma que você tem que se vestir. Por quê? Porque o filho se veste conforme as roupas que o pai dá. E é o que a palavra diz em Apocalipse. Vamos lá? Abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 19.
Eu podia falar para vocês que tem vários versículos que falam sobre vestes. Mas vamos ler capítulo 19. Vamos ler o 6 em diante. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E ao anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Essas são as palavras verdadeiras de Deus. A noiva que Jesus vem buscar, ela tem uma veste, ela tem uma vestimenta própria. E a palavra em Apocalipse diz que essa vestimenta são os atos de justiça. Foi-lhe dado vestir, ou seja, é uma roupa que foi entregue como ao filho. É essa roupa que você, como filho, precisa vestir, que são os atos de justiça. O que são os atos de justiça? Cada vez que eu e você andamos segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito de Deus, e manifestamos ao mundo essa expectativa que Ele tem de fazer as coisas coordenadas segundo o Espírito de Deus, nós estamos manifestando atos de justiça, da justiça de Deus. O meu papel e o seu como filhos é manifestar lá fora, irmãos. Lá fora, no meio desse mundo de caos, os atos de justiça, a honestidade, o caráter, a hombridade, o respeito, a retidão, o amor, a entrega, atos de justiça para que o mundo saiba que é um Deus, que é Pai, que tem filhos aqui na terra, que manifestam esses atos. É essa noiva que Ele vem buscar. É essa noiva que Ele está esperando. Essa noiva que está se ataviando, que está se vestindo, que está se preparando com essa vestimenta. Apocalipse, se você quiser ver mais aí, Apocalipse lá no capítulo 6, 11, ele fala de uma multidão vestida de branco. Ou em Apocalipse 3, 4 também. Vou ler o 3, 4 aqui enquanto você acha o 6, 11. Diz assim, a igreja de Sardes: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá no capítulo 6, ele também vai falar, versículo 11. O 9, que é mais bonito ainda. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao pé ao redor do trono, dos anciões, dos 4 seres viventes, se prostraram com o rosto em terra e o adoraram a Deus. A noiva, ela se atavia com o ato de justiça e se atavia com a santidade de Deus, com a pureza de Deus, com as vestes brancas, que são lavadas no sangue do Cordeiro. As vestes que são lavadas no sangue do Cordeiro, para que nós encontremos a santidade dele. Não a nossa, a dele. Para que nós busquemos nele. Então, para mim e para você, irmãos, que somos filhos de Deus, há uma roupa que nós precisamos vestir. Nós precisamos manifestar o Senhor lá fora. Nós não podemos ser crente de domingo à noite, crente de quarta-feira, crente de qualquer dia que tenha culto na igreja, mas pessoas que se vestem com atos de justiça, onde quer que estejam, que manifestam, que são testemunho do Senhor, onde quer que estejam. E aí a palavra diz, irmãos, que Ele dá um anel para o filho. Ele coloca um anel no dedo do filho. E para que serviu o anel? O anel significava um selo, irmãos. Por quê? Porque naquela época, as correspondências, eles selavam elas. E geralmente os selos eram brasões familiares
em que eles usavam a cera quente, ou não sei, de abelha, alguma coisa assim, né, a cera. E aí eles marcavam aquela correspondência. E com aquele selo, com aquela marca, eles sabiam que a correspondência ela não tinha sido rompida quando chegasse. E a pessoa que detinha o anel, que detinha a autoridade, ela podia negociar, comprar, vender, fazer em nome do pai. Quer ver? Vê comigo aqui, ó. Gênesis 41, 42, não precisa nem abrir. É a passagem lá em que o José no Egito, ele recebe autoridade. Sabe o que o faraó deu para ele? Um anel. O faraó coloca um anel no dedo dele. Por quê? Porque a partir de então, agora, com aquele anel, ele representava faraó, ele representava a autoridade. Ele estava selado. Tudo que ele fizesse, ele representava a autoridade do faraó. Quando o pai coloca um anel no dedo do filho, ele está dizendo para o filho de volta: ei, eu estou colocando você no seu lugar de volta. Eu estou dando autoridade para você. Você é selado. Você tem um selo sobre você. E agora em meu nome você pode negociar, você pode fazer, porque você tem a autoridade que eu dei. Agora você tem esse selo. E sabe qual que é o selo que foi dado para mim e para você? O Espírito Santo do Senhor. Abre comigo. Vamos abrir 2 Timóteo 2,19. Santo é teu nome, Senhor. Segunda Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essas inscrições. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta a iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Abre comigo Efésios 1,13. Efésios 1,13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Vários outros lugares Deus fala do selo. João 6,27, Apocalipse 6, 9, ou Apocalipse 7, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Vários outros lugares Deus fala do selo. João 6,27, Apocalipse 6, 9, ou Apocalipse 7, 2. No contexto de Apocalipse ele fala assim que ele selou alguns. E que mesmo no meio da tribulação, quando ele libera alguns espíritos das trevas que vão vir fazer dano sobre a terra, aqueles que foram selados pelo Senhor não podem ser tocados. Você tem um selo sobre a tua vida. O Espírito Santo que habita em você é um selo de autoridade do Senhor. É por isso que no nome do Senhor nós fazemos. É por isso que no nome dele, pelo Espírito que nos habita, nós temos essa autoridade, nós temos esse lugar novamente em Deus. Quando o pai coloca um anel no dedo, ele está voltando, dando identidade de volta para ele, falando: ei, essa é a tua filiação, entenda, essa é a tua filiação. Quando Deus o selou com o Espírito Santo, ele está dizendo para mim e para você: essa é a tua filiação, agora exerça a tua filiação. Selados pelo Senhor. E aí a palavra diz que então, por fim, o Senhor, o Pai vem e coloca sandálias nos pés. Do mesmo modo, irmãos, os escravos não usavam calçados. Possivelmente eles nem usavam calçados para dificultar as fugas. Porque naquele contexto, que Jesus conta a parábola daquela região desértica, em que de dia as temperaturas são muito altas,
e que à noite elas são muito baixas, dificilmente um escravo descalço conseguiria ir muito longe. Dificilmente o escravo teria coragem de sair sem um calçado nos pés. E o que o pai está falando para o filho, colocando agora um calçado para ele está dizendo assim: ei, eu estou reposicionando você, onde você pode andar. Eu estou dizendo para você que não tem limites com relação, não é uma prisão. A paternidade de Deus não é uma prisão da religião, irmão. Sabe o que ele está dizendo para o filho? Eu confio em você, você pode ir onde você quiser. Com as sandálias que você tem nos pés, você pode caminhar onde você quiser, eu confio em você. Eu não estou te aprisionando. É isso que nós fazemos quando nós dizemos que você precisa ter um pai, que você precisa ter um encontro com Deus, que é pai. Por quê? Porque você não pode ficar aprisionado numa religião, irmãos. Aprisionado num lugar que você não pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo, porque é uma doutrina, porque é uma regra estabelecida. Por quê? Porque como filhos agora nós fazemos ou nós não fazemos para não desagradar o coração do nosso pai. O que nós fazemos é por amor, não por regra. Deus colocou uma sandália nos seus pés. E Paulo fala sobre isso. Abre comigo em Efésios, vai para Efésios 6. Efésios 6. Vamos ler o 10 em diante. Fala da armadura de Deus. Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades. Contra os dominadores desse mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Sabe qual que é o evangelho que eu e você devemos estar calçados, Jô? O evangelho do amor. O evangelho da comunhão. O evangelho que traz paz, que traz a boa nova, que anuncia aquilo que ele veio fazer. Reconciliar eu e você a Deus novamente. Nos colocar num lugar novamente que era nosso. Que é o projeto original. De um lugar em que eu e Deus caminhamos juntos. Que eu desfruto daquilo que o meu pai fez. Que eu desfruto daquilo que pertence ao meu pai. O evangelho que eu e você temos que ter os nossos pés calçados para andar na face dessa terra. É o evangelho da paz. O evangelho que anuncia todas essas boas notícias que devem ser anunciadas. Não é isso que significa o evangelho? Boas novas. Qual é a boa nova que eu tenho que anunciar? É que eu era perdido, é que eu estava longe de um pai, agora eu tenho um pai. Eu não tenho um Deus distante da minha vida, em que eu faço uma oração fria, em que eu não posso ter contato, não. Agora eu posso entrar pelo véu que foi rasgado, eu tenho um acesso à sala do trono. Eu posso me chegar a Ele e dizer: Paizinho, você me conhece. Porque a palavra dele diz que Ele me formou. Que Ele escreveu no livro dele, como diz o Salmo 139, cada um dos meus dias, antes de que eu existisse. Que como Efésios diz, Ele me elegeu nele, antes que o mundo existisse, porque o mundo foi criado por mim e por sua causa. Ele elegeu eu e você nele. Então as boas novas que eu tenho que anunciar, que você tem que anunciar, é levar isso.
Esse evangelho da paz para dizer: ei, acorda, larga esse Deus que você não conhece e se abraça a um pai que te ama, que quer você, que como aquele pai do filho pródigo, está à beira do caminho aguardando e falando: ele vai voltar, ele vem, eu estou de braços abertos para te receber. É esse evangelho da paz que são as nossas sandálias, que são as sandálias que o pai coloca nos pés do filho, para que ele caminhe agora os caminhos, para que ele não tenha dificuldades nesse caminho, ou que ele não retroceda por causa da dificuldade do caminho, mas para que ele anuncie aquilo que Deus é, um pai. E agora eu quero que você volte comigo lá em João 14. Eu quero que você fique em pé. Santo é teu nome, Senhor. E agora em João 14, Jesus está dizendo: não se turbe o coração de vocês. Eu vou para o Pai. E eu vou com um propósito. Que propósito que é? Preparar um lugar para mim e para você. Eu vou preparar um lugar, senão eu não teria dito isso. Ele disse: eu vou preparar um lugar lá na casa do nosso Pai. Mas tem uma coisa ali que Jesus diz, ele diz assim: eu vou e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Ei, espera aí, mas como assim, Jesus? Como que eu vou saber o caminho para onde você vai? Se ninguém veio do Pai, senão aquele que desceu do Pai. Então agora, Jesus, como que eu posso saber esse caminho que você está falando que tem um caminho? Ele diz: vocês conhecem o caminho. Sabe por que Jesus disse que você conhece o caminho? Porque o Espírito que habita em você veio lá do Pai. Porque o Espírito que está aí com você, ele é lá do Pai. Então, embora a tua alma angustiada, como nós lemos no começo do culto aqui, 42, não saiba, se aflite, grite, tem o Espírito que habita em você que fala para a alma: ei, silencia, porque eu sei o caminho, porque eu sei o projeto, porque eu sei o propósito, porque eu sei para onde Jesus foi. É esse Espírito que te acalma. É por isso que a palavra fala que o Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque mesmo quando nós não saibamos, Ele está falando para a nossa alma: se acalma, se acalma, se acalma, porque tem um lugar para mim e para você nele. Se acalma, porque nós temos um lugar lá nele, nesse Deus de amor. Um lugar que é só meu e teu. Um lugar que nós podemos voltar. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos da terra. Sim, essa não é a nossa pátria, nós não esperamos agora. O que nós fazemos aqui é alinhados segundo a vontade do nosso Pai, calçados com a sandália do Evangelho da Paz, munidos com a autoridade que Ele nos deu, o selo, a identidade, vestidos, cingidos com as vestes que Ele nos dá, manifestarmos ao mundo que há um Pai nos céus, não só um Deus, um Pai que quer resgatar todos os filhos, um Pai que está chamando todos os filhos de volta, está dizendo para mim e para você: ei, volta. Porque ao concluir aqui, João 14, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Esse é o nosso caminho, irmãos. O mundo está cheio de evangélicos. O mundo está enjoado de religiosos. O mundo está cansado de religiosos. Mas há uma expectativa aí fora para que os filhos de Deus se manifestem, por favor. Por favor, esse é o meu pedido desse ano. Como eu falei outro dia, não queira viver o extraordinário sendo ordinário.
Rompa em Deus. Calce essas sandálias. Siga para o caminho do propósito que Deus já alinhou para a tua vida. Toma a autoridade e a identidade que Deus deu para você orar em seu nome, para expulsar demônios, para curar enfermos. Ei, eu não me incomodo de a gente mandar pedidos de oração lá no grupo, mas por favor, a autoridade em você, um selo em você, para meter a mão no enfermo e falar: eu te curo em nome de Jesus. Eu oro por você, eu profetizo cura, eu profetizo libertação. Há um selo sobre você. Você foi selado pelo Espírito Santo do Senhor. Você que agora vive segundo o Espírito, que agora foi dado ser filho de Deus, deve viver segundo essa conduta. Ocupar o lugar que é só teu, porque o Pai já preparou a festa para mim e para você. A parábola do filho pródigo fala que o Pai está preparando uma festa. Sabe o que vai ter para nós lá? É a festa, as bodas do Cordeiro, para essa noiva que Ele está aguardando. Então não importa se nós vamos estar aqui quando vir tribulação, se Deus vai nos resgatar antes, o que importa é que haja em nós uma expectativa, uma espera, alguém que aguarda, que anseia, que quer manifestar o Senhor, porque está aguardando a sua vinda. Que o Senhor libere sobre a tua vida uma fome e uma sede de viver mais aquilo que Ele tem reservado para você. Que você renuncie às suas vontades para viver a vontade dEle, para dizer como filho: eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu digo o que eu ouço meu pai dizer, alinhados com a vontade dEle. Vamos orar ao Senhor. Ah, Paizinho, esse caminho, Senhor, que Tu nos ensinaste, nos leva, Senhor, nos leva a um lugar de intimidade novamente, Senhor. Nos leva a um lugar de comunhão novamente, Senhor. Reposiciona, Senhor, novamente os Teus filhos, Senhor. Abre, Senhor, o entendimento. Abre, Senhor, o entendimento para que eles possam viver, Senhor, segundo a Sua vontade. Para que eles possam viver, Senhor, segundo, Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor para o coração dos Seus filhos. Ah, Pai, que nós sejamos transformados, Senhor. Que toda autoridade que o Senhor nos deu seja exercida, Senhor, em Teu nome. Sim, Senhor. Que toda autoridade que o Senhor nos deu seja exercida em Teu nome, Senhor, para manifestar a Sua vontade. Que nós sejamos firmados, Senhor, sim, sobre a sandália, Senhor, do Evangelho da Paz, Senhor. Firmados sobre o Evangelho da Paz, Senhor. Que nós possamos ter mais amor, manifestar mais amor sobre a vida das pessoas. Mais comunhão, Senhor, com os nossos irmãos. Mais comunhão, Senhor, com aqueles que se achegam a Ti, Pai. Ah, Pai, dá intrepidez, Senhor, a todos nós. Dá coragem a todos nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, seguir sem medo de andar, Senhor, sobre os caminhos que Tens indicado. Sem vontade de retroceder, Senhor, porque estejamos firmados em Ti, Senhor. Firmados na Tua vontade. Que nós estejamos preparados, Senhor, a todo tempo para anunciar a Tua vontade. Para anunciar as Suas boas novas, para fazer o mundo conhecer que é um Deus dos céus, que é Pai. Sim, Paizinho. Que haja um derramar de amor sobre a Tua igreja, Senhor. Que haja um derramar de amor, Senhor, para que eles se encontrem aos Teus pés, Senhor. Para que eles se encontrem aos Teus pés, Senhor. Para que eles possam, Senhor, ser instruídos por Ti, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor deseja. É a nossa oração nessa noite, Senhor. Essa oração nessa noite, Senhor, nos leva, Senhor, a um lugar de comunhão contigo. Que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós queremos orar já. Temos pedidos de oração pela Jaqueline, né? Pela Jaque. Amém. Pelo Marcos Aurélio e pelo Júlio César. Esses Júlio César e Marcos Aurélio estão enfermos? Ah, se acidentou. E o... Amém. Alguém mais? Amém? Então levanta a tua mão. Senhor, tomando, Senhor, a autoridade que o Senhor nos deste, Senhor, selado, Senhor, pelo Espírito Santo, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, libertação, nós declaramos cura, nós declaramos restauração.
Sim, Pai. Nós oramos, Senhor, pela vida da Jaqueline. Nós declaramos, Senhor, que todo dardo inflamado pelo inferno caia por terra, Senhor. Que toda armadilha preparada caia por terra, Senhor. Assim como diz a tua palavra, se por um caminho vierem, que por 7 caminhos fujam em teu nome. Nós declaramos em nome de Jesus todo o teu cuidado, toda a tua proteção sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração da Jaqueline, sobre a sua casa e sobre a sua família, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, pela vida do Marco Aurélio, Pai. Nós declaramos restauração, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que ele seja restaurado, que a sua saúde seja restaurada. Cuida, Senhor, que não haja nenhuma sequela, que não haja nada, Senhor, que possa afetar o seu organismo. Pai, nós declaramos, Senhor, sobre a vida do Júlio César, Senhor. Sim, Pai, essa enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus. Que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que haja restauração, que haja cura, Senhor, que haja transformação, que haja o testemunho do Deus vivo. E é para louvores da tua glória, Pai. Nós oramos, Senhor, pela vida do Eduardo, Senhor. Nós oramos pela vida da Luciane, Senhor. Nós repreendemos esse Covid. Nós repreendemos essa doença, Senhor. Nós declaramos que caia por terra, Senhor. Todo efeito, Senhor, desse vírus no organismo, nos pulmões, nos brônquios, Senhor, nos alvéolos pulmonares, em todo o sistema respiratório. Sim, Senhor, no todo o sistema, Senhor, imunológico, seja restaurado por Ti. Que haja restauração, Senhor. Que haja restauração, que não haja sequela, que não possa ser afetado nenhum outro órgão, Senhor. Nós declaramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos. Amém? Tem mais algum recado, irmãos? É isso? Amém. Então agradece, Senhor, pelo culto. Pai, nós te damos graça, Paizinho. Damos graça porque nós temos um lugar em Ti, Senhor. Damos graça não porque nós temos uma igreja que nós podemos nos reunir, não porque nós temos um ministério aqui, Senhor, mas que nós temos o Senhor. Porque nós temos um lugar em Ti em que nós podemos voltar, em que nós podemos nos reencontrar. Obrigado pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu perdão sobre nós, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Se for da Tua vontade, que nós possamos estar aqui reunidos, Senhor, com os Teus filhos, para adorar, para glorificar, para exaltar o Teu nome, que é santo, que é poderoso, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nós te louvamos, Senhor. Estende a Tua mão, irmão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho, sim, Jesus, que as consolações do Espírito Santo, sim, Jesus, que sim, Senhor, que as doces, Senhor, e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Nós declaramos a Tua bênção, Senhor. Nós declaramos o Teu cuidado. Nós declaramos, Senhor, o Teu favor sobre a vida de cada um deles, Pai. Que onde Ele colocar a planta dos seus pés seja abençoado. Sim, Pai, que o fruto da Sua mão prospere, Senhor. Que tudo que eles façam, Senhor, seja abençoado por Ti. Que o Senhor esteja com eles, Senhor, em cada dia da semana. Que o Senhor acampe os anjos ao redor da Sua casa e livre eles, Senhor, de todo mal. Nós declaramos, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe.